Glorificamos a Deus, que maravilha, por podermos estar aqui para mais uma das nossas aulas, né? Essa, a de número 251, hoje deixa eu verificar aqui, gente, olha só, dia 12 de novembro, 12 de novembro de 2025, a nossa aula de número 251, queremos engrandecer a Deus pela vida, por nos ter dado saúde e por nos ter trazido, né, em paz até aqui, para podermos nos dirigir a cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão participar desta aula, aqueles que depois vão estar assistindo ainda aqui no nosso Instagram e aqueles que vão acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Lembrando que o nosso canal no YouTube é CETADB também, assim como aqui no Instagram. No YouTube, se você fizer a pesquisa por CETADB, você vai nos achar ali, se inscreva no canal, ative notificações e participe, de toda a programação que nós oferecemos gratuitamente ali para os irmãos. São estudos bíblicos, as nossas aulas de toda quarta-feira, é importante mencionar aqui, toda quarta-feira nós temos a aula que é ao vivo, transmitida pelo Instagram, juntamente com o pastor Ciro Zibordi. E esta aula, sempre no dia útil seguinte, nós disponibilizamos ela também no nosso canal no YouTube. Então, por isso que eu estou dizendo que você pode também ter esta opção. Se inscreva no canal e acompanhe ali todo o trabalho que nós realizamos através do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Nós queremos, meus irmãos, fazer menção aqui, nós tivemos no último final de semana em Silva Jardim, na Igreja Assembleia de Deus ali, presidida pelo pastor Moisés Cecílio da Silva, realizando a formatura do nosso curso de escatologia, o curso de perguntas escatológicas. Foi uma grande turma, na verdade, a maior turma que nós realizamos a formatura de uma única vez, foi essa ali em Silva Jardim. E nós queremos louvar a Deus, queremos engrandecer ao Senhor pelo privilégio deste maravilhoso trabalho. Durante 6 segundas-feiras, o pastor Ciro Zibordi se deslocou da sua cidade de Niterói para Silva Jardim, para estar com os irmãos ali, ministrando as aulas do curso presencialmente. E as aulas também foram transmitidas ao vivo, através da nossa plataforma, para os irmãos que se inscreveram para fazer o curso à distância. E foi, com certeza, uma grande bênção. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de um irmão que se formou, dizendo da saudade que ele está tendo das aulas na segunda-feira ali. Pois bem. Paz do Senhor, pastor Ciro, conte a bênção. Ó, senhor, e eu também estou com saudade, viu? Foi realmente muito bom ali, um tempo muito bom que Deus permitiu, de estarmos juntos nessas 6 segundas-feiras e nesse domingo também, Agora, bom seria que o senhor também estivesse em todas, Pois olha. Ó o pastor Simoni aí. Está ele aí. Pastor Simoni, nosso amigo, Deus o abençoe. Irmã Maristela chegou aí também. Mas Maristela estava com a gente agora, ali mesmo. Nós fomos na inauguração de mais uma das nossas congregações aqui em Apucarana. E ela estava lá, ela e o Diego estavam lá na inauguração, junto com o jovem Benjamin. Olha que bênção. O Laércio também está aí. Seja bem-vindo, Laércio. Deus abençoe. Que bênção, maravilha. O Alisson. A turma vai chegando. É isso aí. Então, pois bem, eu estava dizendo para os irmãos, da bênção que foi o trabalho, o curso de pergunta escatológica, especialmente a formatura que foi realizada no último domingo, Muito bom. Veja, presente os irmãos ali da região dos lagos, pastores de Macaé, pastores de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio Bonito, enfim, os irmãos marcaram presença também na formatura. Foi uma grande bênção. O pastor Ciro Sanches Zibordi pregou a palavra de Deus. Conhece esse camarada aí? Pregou uma palavra abençoadora lá. E todos que estavam foram edificados. Fizemos a entrega dos certificados e foi uma bênção. Com certeza foi uma bênção. Apesar de ter sido um dia de prova do Enem, alguns irmãos não puderam comparecer, mas ainda assim a festa não perdeu seu brilho, porque foi de fato um trabalho marcante. E o pastor Moisés já está agilizando com os irmãos lá em Silva Jardim. Ele fechou uma turma do nosso curso de teologia básico, agora vai começar uma turma do curso médio de teologia, com as aulas também na segunda-feira, e vai ser, com certeza, uma grande bênção, um tempo de aprendizado na presença do Senhor.
O Moisés o Pode falar, pastor Moisés é muito dedicado, né? com certeza. Ele tem estado mais cansadinho, porque a correria é grande e tal, mas ele disse que vai juntar o pessoal lá, vai retomar o curso. E, inclusive, uma boa parte desses irmãos que fizeram o curso de escatologia já haviam feito o curso básico anteriormente. Nós já formamos muitas turmas de curso básico lá, né? Aí agora ele vai colocar a turma do nosso curso médio e vai ser bênção, com certeza. Vai ser uma festa. Maravilha. Vai continuar sendo uma festa, né? Às segundas-feiras vai continuar sendo uma festa lá, com certeza. É E os verdade. irmãos lá em Silva Jardim gostam de festa, né? Eles se organizam rapidinho. É um povo festeiro, né? Não tenha dúvida. A Ellen agita a mocidade lá e a moçada faz uma cantina abençoada. E aí, meu irmão, acabou-se. As coisas se resolvem facinho. O povo é muito animado, né? Isso realmente faz a diferença, né? A gente percebe, né? Como eles são unidos e dedicados. E a pessoa que chega ali nova, né? Se sente acolhida, né? Com certeza. Mas isso é reflexo do pastor, né? É, É exatamente. reflexo do pastor. A Quando o igreja pastor é está o unido, as líder. coisas funcionam, né? A igreja é conforme o líder, né? Não Você tenha vê que dúvida. na igreja, nas 7 cartas, as igrejas lá do Apocalipse, né? As igrejas Ah, da província da Ásia, o Senhor Jesus se dirige, por meio de João, né? Ao pastor, ao líder, né? com A certeza. mensagem era para a igreja, mas a palavra era dirigida primeiramente ao responsável, né? Justamente porque a igreja é geralmente o que o líder é, né? Tem exceções, claro. Lá em Sardes, né? O pastor estava morto, né? Tens nome de que vives, estás morto. Mas Jesus disse que tinha alguns lá que Que ainda se salvavam. há alguns que não se contaminaram, né? Pois é. Eles andarão comigo de branco, né? Não contaminaram seus vestidos, mas eram alguns, porque a maioria estava acompanhando o pastor. Então, se o pastor é animado, a congregação é animada. Se o pastor é desanimado, a congregação é desanimada. Não tem jeito. Com certeza. Então, é Mas muito Silva Jardim, importante eu o já conheço líder. Silva Jardim há 23 anos. 23 anos que a gente frequenta lá, a casa do pastor Moisés, e a gente percebe, o povo está sempre ali, os irmãos estão sempre ali, sempre procuram o pastor para resolver alguma questão, para comprar carro, para vender carro. A turma procura o pastor Moisés para ter orientação de tudo. Então a gente percebe assim que de fato ele orienta a igreja e o trabalho cresce, tanto que a gente vê lá o que é que eles realizaram lá em Silva Jardim, é uma cidade interiorana, mas realizaram um grande trabalho e vão realizando, né? Olha Continuam. aí, ó. Saludos desde Argentina. Pronto, olha aí que maravilha. Irmão Samuel, seja bem-vindo para estar conosco aqui nessa nossa Deus lhe bendiga. aula. Pronto, aula de número 251, irmãos, hoje dia 12 de novembro. Vamos então, meu pastor, darmos o start aqui na nossa pauta, porque o Gabriel quer saber a respeito do primeiro, segundo e terceiro céu. Olha só. A pergunta é esta aqui, ó. Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele se refere a que céu? Primeiro, segundo ou terceiro céu? É a pergunta do Gabriel. Então, só antes de responder essa pergunta de modo objetivo, só para esclarecer, não é? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, realmente esse assunto a respeito dos céus não é muito claro, não é? Porém, a Bíblia menciona que tem o terceiro céu. A Bíblia menciona lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, Paulo diz que ele foi, né? Ele diz que conhece um homem, mas claro, ele está falando de si próprio. Ali por modéstia, ele não quis dizer que era ele mesmo, mas claro que ele falava de si mesmo, que foi até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, se ele esteve no paraíso, ele disse, no corpo não sei, se no espírito não sei. Então, ele descreve ali como que um arrebatamento que ele teve, talvez similar ao de João. João foi em espírito, de fato, ele afirma, né? Apocalipse, capítulo 1. Ele é enfático. Mas o fato é que tanto João como Paulo não viram o Senhor como ele é, porque isso aí está guardado para quando estivermos realmente glorificados. Quando estivermos glorificados, João é muito claro
1 João capítulo 3, ao dizer que ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós então o veremos como ele é, seremos como ele é, veremos como ele é, né? Ou veremos como ele é. Então isso está guardado realmente para o momento da glorificação. Então Paulo não esteve no lugar onde está o trono de Deus, mas ele esteve no lugar próximo, no terceiro céu. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele cumpriu a sua obra na terra, ele subiu acima de todos os céus. Então, e a Bíblia menciona o céu dos céus, que é onde Deus habita. Então, se tem o céu dos céus, que é onde Deus habita, e Paulo foi até o terceiro céu, que está abaixo ainda de onde Deus habita, então nós podemos subentender que existe um segundo céu e existe um primeiro céu, porque só pode haver um terceiro céu se houver um segundo e um primeiro. Só que aí a Bíblia não diz claramente o que representam o segundo e o primeiro céu. Como a Bíblia é análoga, nós podemos supor, não é? Nós podemos supor o seguinte: o primeiro céu, a meu ver, seria o céu atmosférico, o céu visível, ou o universo de maneira geral. Esse poderia ser chamado de um céu, de primeiro céu, porque esse também na Bíblia é chamado de céu. A Bíblia não dá esse adjetivo de primeiro céu, mas nós podemos concluir que seria o primeiro céu, este. E a Bíblia diz também que Satanás e seus agentes, que atuam numa outra dimensão, claro que o diabo ele pode agir na terra, mas o seu trono, vamos dizer assim, não está na terra. Tem muita gente que se apega àquele texto lá de Apocalipse, que diz onde está o trono de Satanás, mas ali a ênfase é para dizer que Satanás tinha plena liberdade naquele local. Não é que ele estava literalmente entronizado ali, porque estar entronizado na terra significaria dizer também que o diabo teria liberdade plena de agir na terra. Ele não tem isso. Ele age por permissão de Deus, ele age com limitação. E a Bíblia diz claramente, em Efésios capítulo 2, versículo 2, que Satanás é o príncipe das potestades do ar. E Efésios 6 também diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Então, esses lugares celestiais, onde estaria, digamos assim, o trono de Satanás, eu penso que poderíamos chamar de segundo céu, porque já seria um céu metafísico. Não é esse céu visível, não é esse céu atmosférico. Já é uma outra dimensão, que não é onde Deus está, não é o paraíso também, onde Paulo esteve, que nós entendemos também que é o lugar onde estão os mortos em Cristo, que nós chamaríamos de paraíso, né, biblicamente falando. Paulo chamou também de paraíso. Então nós pensamos, nós acreditamos que o terceiro céu é onde estão as almas, ou a parte imaterial, o homem interior dos salvos em Cristo. Dos mortos em Cristo, digo. Os salvos, né? Os mortos em Cristo. E o diabo, então, ele atuaria no segundo céu, porque em Apocalipse 12 menciona-se que vai haver uma batalha por ocasião do período tribulacional, em que Miguel e seus anjos vão expulsar de lá o dragão e seus emissários. E então eu acredito que ele, que hoje estaria nesse segundo céu, ali como tendo o seu trono ali, ele vai ser precipitado de lá, e aí então, no período tribulacional, o diabo vai ter uma permissão maior de atuar na terra, porque vai ser um período de grande tribulação realmente, e Deus vai mandar juízo sobre a terra, e como parte dos juízos de Deus,
o diabo e seus prepostos, o primeiro, que é o anticristo, né, a primeira besta, e o segundo, que é a segunda besta, o falso profeta, formando uma tríade satânica. Essa tríade vai ter, claro, maior liberdade de atuação. Bom, agora entrando na questão do nosso irmão propriamente, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Ao se fazer homem, ele não abriu mão dos seus atributos, ele não deixou, ele não perdeu, de fato, os seus atributos, os atributos exclusivos da deidade, mas ele, como é o Todo-Poderoso, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Somente o Todo-Poderoso pode limitar o seu próprio poder. Então, Jesus, como Todo-Poderoso, ele se fez homem, ele se autolimitou, ele se esvaziou, ele deixou provisoriamente aquela glória que ele desfrutava junto ao Pai, e por isso em João capítulo 17, ele até naquela oração sumo sacerdotal, ele disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, ao morrer e ressuscitar, ou seja, tendo ele consumado a obra redentora, ele retoma aquela glória. Não é que ele voltou a ser Deus, que Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é. Se Deus deixar de ser para tornar a ser, é porque nunca foi. Deus não deixa de ser. Deus é. Então Jesus não deixou de ser Deus, mas ele, como Deus Todo-Poderoso, ele autolimitou-se e depois, ao ressuscitar, ele diz lá em Mateus 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, se Jesus é o Todo-Poderoso, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus tem poder sobre todos os céus. Porque Jesus está onde Deus está. Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus está à destra. Ele está à direita do Pai, que está sentado no trono, e Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus não está sentado no chão, evidentemente. Então ele também está no trono. Está junto com o Pai. À destra do Pai, Paulo diz que ele está sentado à destra de Deus. Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus Pai. Então Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ora, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, é evidente que ele tem todo o poder no céu, em toda a sua plenitude, em todas as suas dimensões. Ele tem poder lá onde ele está, no céu dos céus, ele tem poder no terceiro céu, no segundo céu, no primeiro céu, ou seja, ele tem todo o poder, todo o poder. O Todo-Poderoso, evidentemente, não fica nada de fora. Ele tem poder sobre todos os céus. Então, a pergunta do nosso irmão é: se Jesus, quando disse é-me dado todo o poder no céu e na terra, qual céu seria? Se é primeiro, segundo, terceiro? Eu diria que é todos. Não fica nada de fora. Jesus tem poder, todo o poder, sobre o céu, sobre a terra, e sobre o universo como um todo, sobre o segundo céu. Claro, o segundo céu, que nós dissemos aqui que possivelmente o diabo e seus anjos estão atuando ali, mas por permissão de Deus também. Mesmo na grande tribulação, a Bíblia menciona: foi-lhe dado o quê? Quando menciona o anticristo e outras pragas que virão sobre a terra, quando se menciona lá os 4 cavaleiros, né? O cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo preto, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, diz que foi-lhe dado o quê? Foi-lhe dado o quê? Isso fala de permissão. Porque quem está no controle ali é justamente o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que abre os selos. Está claro que é ele que abre, ele que desata, ele que quebra os selos, ele que desata os 7 selos do livro selado por dentro e por fora, que ele recebeu da mão daquele que está sentado no trono. Jesus, que está à destra do Pai, ele recebe naquela representação, evidentemente, é uma representação pictórica, não é? Então, João vê Jesus à direita do Pai,
e o pai lhe entrega o livro. E o filho, então, abre o livro. O filho está no controle, o Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá. Como diz lá em Apocalipse 5, ele está no controle. Então, o fato de o diabo poder agir, poder fazer algumas coisas, não é que ele está no controle, ele está agindo também por permissão, conforme a permissão que se lhe tem dado e se lhe dará no futuro ainda, né? Antes que ele seja finalmente vencido. E Paulo diz lá em Romanos 16 que em breve, né, Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Veja como a igreja, ela triunfa com Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. É Cristo que vai vencer Satanás, mas como a igreja é o corpo, é a igreja que vai pisar em Satanás. Então, no triunfo final, né? Em breve, Deus, o Deus de paz, né? Ele esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 16. Então, só para salientar, então, Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, é todo o poder. Então, sobre todo o céu. O céu dos céus, terceiro, segundo, primeiro, Jesus tem todo o poder. Maravilha, está esclarecido então essa questão aí. Agora nós vamos para a próxima questão. Saudar aqui o pastor Paulo Carvalho Ribeiro. Pastor Paulo Carvalho, que foi presidente da nossa convenção de SEADER lá no Rio de Janeiro, né? Oh, que benção! Aí no Rio de Janeiro, está conosco aqui também. Deus abençoe, pastor Paulo. Seja. Pastor Paulo é meu vizinho. Meu vizinho. Pronto. Se quiser combinar uma hora dessa aí, pastor Paulo, da gente comer aquele bolinho. Como que é o nome lá, Luciana, do bolinho lá do Mário, né? Caneco do Mário. Mas não é caneco de... Marca com uma semana de antecedência para poder ser convidado. O lugar chama Caneco do Mário, viu? Mas não é para beber, não. Lá tem um bolinho de bacalhau. Olha aí que benção. Mas é chamado Caneco do Mário. Foi ele, inclusive, que me apresentou, né? E uma vez eu pedi lá. E mais uma hora a gente precisa tomar um suco lá e comer um... Come um bolinho, toma uma Coca-Cola para ajudar na glicemia. Coca-Cola não. Coca-Cola para mim é... Então a gente toma um passado. Pronto, para resolver o negócio, para dar aquela... Sabe que já tem 11 anos que eu deixei, né? Olha aí, ó. Rapaz. Maravilha. Maravilha. Não 11 perde anos que eu deixei a Coca-Cola. Nem dinheiro, você passa a ganhar dinheiro. Porque a Coca-Cola tá caro, meu irmão. Vamos falar a verdade. Então, olha aí, é economia, né? Não tenha dúvida. A gente é economista. Vamos lá, ó. O irmão Ivan Ferreira, esse é o Ivan Ferreira do 980. Ele mandou uma pergunta com base em Apocalipse 19:16. E ele diz assim, em Apocalipse 19:16, o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está escrito nas vestes ou na coxa? O texto diz assim, ó. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, em primeiro lugar, é importante nós salientarmos que esse texto não tem nada a ver com tatuagem, né? Que eu já vi muita gente usando esse versículo para dizer, não, olha, é importante, a gente pode fazer tatuagem, deve fazer, até porque até Jesus tem tatuagem. Veja, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, em primeiro lugar, não tem nada a ver com tatuagem. Primeiro, porque isso aqui é uma revelação pictórica. Você sabe que é uma revelação pictórica, não sabe? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Uma revelação pictórica não é, de fato, o que está acontecendo, mas é uma apresentação, como se fosse uma peça teatral para demonstrar o triunfo do Senhor quando ele vai voltar. Você não vai pensar que ele vai voltar com um cavalo, literalmente, montado num cavalo, e a igreja também vem todos montados em cavalos. Não, aquilo ali é para falar de cavalos brancos, né? Aquilo é para falar do triunfo, porque o rei, quando ele vinha triunfante de uma batalha, ou vinha para vencer uma batalha, ele vinha no seu cavalo branco, ele vinha ali montado, né, com aquela pompa, todos acompanhando, aquele cortejo. Então é isso. É essa a mensagem, né? A mensagem apresentada de maneira pictórica. E aí tem vários símbolos aí. Vários símbolos.
o fato dele estar montado num cavalo branco, o fato das suas vestes estarem salpicadas de sangue, quer dizer que ele já vem para vencer a batalha, esse sangue aí. Claro que a gente muitas vezes é levado a pensar que é uma referência ao sangue que ele derramou na cruz, mas aí não. A referência é ao sangue dos exércitos inimigos, porque Jesus vem, isso aí é para representar o quê? Que ele vai vir para pisar o lagar e para vencer os inimigos na batalha do Armagedon. Então esse sangue tem essa representação também. Só ele que está com as vestes salpicadas de sangue. O cortejo não. A igreja que vem também montada em cavalos brancos e com vestes brancas, que é o linho finíssimo, diz a Bíblia que é a justiça dos santos, a igreja não vem com as vestes salpicadas de sangue. Por quê? Porque nós não vamos entrar em peleja. E Jesus, na verdade, é força de expressão, que ele vai pelejar, porque ele vai vencer, na verdade, com o sopro da sua boca. Mas como é ele que vai triunfar, a vitória do rei, que nunca perdeu uma batalha, e nós não vamos precisar pelejar, é ele que vai vencer, então é por isso que as suas vestes são salpicadas de sangue. E aí menciona-se também que na sua coxa e na sua, diz aí o texto, no seu manto, né? O seu manto, no seu manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, a pergunta do nosso irmão é sobre a localização, né? O nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está escrito nas vestes ou na coxa? O texto, literalmente, é importante aqui, ó. Eu estava consultando esse texto no grego, só para dar uma resposta precisa. É interessante como a versão que eu acabei de ler aqui, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, ela é literal. Então, a ACF diz: no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No grego está escrito assim, ó. Eu vou citar e depois vou dizer o que significa. Kaierre epito rimation, kai epitomeron autu onoma, gregamenon, basileus basileon, kai kyrios kyrion. Né? Então, o que quer dizer isso? Kaierrei, e ele tem, né? Epitorrimation, sobre o manto. Epitorrimation, rimation. Cai é e, né? Ou é. Cai epitomeron autu. Autu porque está falando dele, né? Sobre a sua coxa. A coxa do Senhor. Um nome escrito, onoma, nome, né? Onoma, gregamenon. Um nome escrito. Aí vem Basileus, Basileon, que é rei dos reis, né? Basileus, rei Basileon, rei dos reis. E Senhor dos senhores, cai Kyrios Kyrion, ou seja, Kyrios Kyrion, rei dos reis. Então, literalmente, está escrito exatamente. Veja como você ter uma versão bíblica que é uma versão de equivalência formal, como é a Almeida Fiel, a própria Almeida Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, às vezes vale a pena você estudar nela, porque geralmente ela faz uma tradução literal. Claro que há alguns casos que não é possível, tem que fazer alguma adaptação, mas geralmente é uma tradução literal. Se você pegar outra tradução, por exemplo, hoje eu até recomendei uma versão aqui que eu ganhei de presente da Mundo Cristão, e aí eu fiz uma divulgação, porque eu achei muito boa essa tradução para leitura. É uma leitura agradável, realmente eu fico pensando, o jovem que lê, ele vai ter uma fluência. Só que você percebe que por ser uma tradução de equivalência dinâmica, o que é uma tradução de equivalência dinâmica? É quando se traduz pensamento por pensamento, não é literal. Não é palavra por palavra. Ou seja, já acontece, de certa forma, uma pequena interpretação. Então, eu percebo aqui, por exemplo, nesse texto, eu vou ler aqui rapidamente, Apocalipse 19, 16, olha que interessante. Em seu manto, na altura da coxa, olha aqui,
Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, já não diz no seu manto e na sua coxa, diz no seu manto, na altura da coxa. Ou seja, para muita gente resolve o problema, tá vendo? Não é na coxa, é no manto. Então, quando menciona a coxa, porque é na altura da coxa. Só que, literalmente, você vê que menciona-se que é na roupa e na coxa. Claro que essa expressão no grego pode significar isso aqui que a NVT colocou, mas não é o que está literal. Então a gente fica com essa dúvida. E aí a gente recorre a alguns exegetas, claro, né? Porque a gente se esforça aqui para interpretar, Sempre, mas né? tem gente que tem peso aí, né? Então, por exemplo, Grant Osborne, né? Grant Osborne, que é um grande exegeta do Novo Testamento, ele diz assim, ó, provavelmente, ele também não se arrisca, ele não é dogmático, mas ele diz, provavelmente não se refere a dois lugares, mas a um. Aquele ponto em seu manto na altura da coxa, como diz a NVT, né? Aqui é onde, porque nada também é por acaso. Os tradutores da Bíblia, mesmo de equivalência dinâmica, não vão colocar algo assim a bel prazer. Eles vão estudar o assunto para fazer uma tradução que, segundo eles, está de acordo com o pensamento do autor. Né? Não chega a ser uma heresia, né? É, não chega a ser, não é, isso aí é uma questão, é uma variante, vamos dizer assim, né? Então, Osborne diz, aqui é onde sua espada descansaria e onde poderia ser vista enquanto ele cavalgava. Então, Osborne confirma essa ideia de que a referência não é a dois lugares, mas é apenas a roupa na altura da coxa. Só que o Stanley Horton, que também é um erudito, e esse assembleano, ele, claro, ele segue a literalidade do texto e ele tenta explicar aqui por que os dois lugares são mencionados. Então, Stanley Horton diz o seguinte, no seu comentário de Apocalipse, sobre o manto, que é mencionado, porque era onde os antigos conquistadores guardavam suas espadas, e sobre a coxa, para ser revelado ao abrir o manto. Né? Então, é o que diz Stanley Horton. Conclusão, diante do exposto. Eu penso que, como se trata de uma revelação simbólica, pictórica, não há razão assim para para haver assim tanta preocupação com isso, né? Porque não está dizendo que Jesus tem uma tatuagem, também não está dizendo que Jesus na roupa dele está escrito isso de fato. É uma representação. Nessa representação, o mais importante disso é você entender que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se está escrito na coxa, se está escrito no manto, isso aí é secundário, né? O mais importante é que está no lugar visível, na revelação pictórica, para se entender que Jesus ele vem como rei, triunfante. Ele vem para vencer. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, trata-se de uma revelação simbólica ou pictórica pela qual se ressalta a vitória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E não se trata, claro, portanto, de uma passagem abonadora da prática de tatuar o corpo. Claro que hoje em dia muita gente está utilizando a tatuagem, já tem igrejas que não há qualquer menção assim no sentido de dizer que isso é impróprio e tal. Então isso aí tem a ver com o perfil de cada igreja, porque as igrejas têm o seu perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. A Assembleia de Deus, claro, é uma igreja mais conservadora, inclusive no que tange a usos e costumes. Então nós temos aí os nossos cuidados. Claro, tem pessoas que vêm do mundo, já vêm com tatuagem, não tem como você dizer para a pessoa, não, agora você tem que apagar tudo isso aí. Porque dá um trabalhão para apagar. Se bem que tem um rapaz aí, aquele rapaz, o rapaz mais tatuado do Brasil, né? Ele se converteu e ele resolveu tirar. Então, é uma coisa dele, né? Porque o caso dele também era muito complicado, né? Ele simplesmente era tão oprimido quando estava no mundo que ele tatuou, ele transformou o rosto dele numa caveira, num crânio.
de caveira realmente, você olhava assim, você via uma caveira, literalmente. Então ele teve que fazer está fazendo vários processos ainda para apagar tudo aquilo, a tatuagem do corpo. Então é um caso dele, um propósito dele, evidentemente, tem a razão, mas o mais importante é a pessoa ser salva. A Bíblia diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância, né? Anuncia agora todos os homens se arrependam. Agora, um crente salvo, que já conhece a verdade, querer fazer tatuagem e tal, já, pelo menos no nosso meio assembleiano, eu já vejo com preocupação, né? Por qual a razão? Não, eu quero fazer, eu acho bonito. Bom, não vamos entrar nessa questão que dá pano para manga, né? Com Mas certeza, entra mas nessa. dá uma Entra, voltinha. Tem uns crentes que saem, dão uma voltinha ali no mundo, faz a tatuagem e volta, dizendo que, né, tá. É uns bandidinhos. pois é, mas são ornamentos, né? Não São. deixa de ser ornamentos e. Só que nós temos que entender também que nós somos a carta aberta, né? A Bíblia diz que nós somos uma carta e essa carta tem que ser lida. Então, nós propriamente somos o ornamento, a própria Bíblia diz, da doutrina. Então, as pessoas olham para nós, a única Bíblia que as pessoas leem muitas vezes é a vida do crente. Então, há coisas que não sei. A gente tem que refletir muito hoje em dia, né? Mas entra no campo realmente assim dos usos, dos costumes. Isso aí varia, né? Como diz o mestre Antônio Gilberto, dizia, né? E diz ainda, né? Porque seus livros estão aí, Estão aí. vídeos também que a gente encontra. A doutrina gera bons costumes, mas os costumes não geram doutrina. Agora, o costume ele é local, o costume ele é temporário. Você veja que na nossa igreja mesmo, a igreja do Nordeste não é a mesma igreja do Sul, em termos de usos e costumes. Há diferença, você percebe nitidamente. Então, nós temos que lutar, pelo menos, para sermos uniformes no que tange a doutrina, e por isso que é importante nós observarmos a nossa declaração de fé. Com certeza. Tá aí, essa foi a questão levantada pelo nosso irmão Ivan Ferreira, o do 980. Olha aí que maravilha. Pois bem, meu pastor, a Raquel Rodrigues mandou para nós a questão que é a terceira da nossa pauta de hoje. Ela diz assim: o espírito do homem já existia dentro de Deus. Ele o fez no seu interior e depois colocou a mão no barro. Ela está perguntando, na verdade, né? Ele o fez no seu interior e depois colocou a mão no barro para fazer a parte humana. Irmã Raquel Rodrigues, quem enviou essa pergunta. Então, irmã Raquel, como nós temos explicado aqui algumas vezes, a criação do ser humano, a semelhança da criação do universo, ela abarca, ela envolve, ela engloba 3 etapas. A criação propriamente dita, que nós chamamos em teologia de criação ex nihilo, que quer dizer, no latim é do nada, né? Ex nihilo, do nada, a partir do nada. É uma criação imediata e instantânea. Deus criou a partir do nada. Então a Bíblia, quando fala do primeiro casal, a partir do qual Deus criou e tem criado toda a humanidade, né? Adão e Eva, a Bíblia diz, Deus falando, né, em plural, façamos o homem à nossa imagem. E aí diz que criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Então, o que significa isso? Deus, de maneira imediata e de maneira instantânea, ele criou, comparando com uma obra arquitetônica, né? Você tem também esses 3 processos, esses 3 procedimentos. O arquiteto, por exemplo, ele é aquele que faz o projeto, né? Então, a gente dá o exemplo de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e também Lúcio Costa, na época, eles projetaram Brasília. Então, vamos chamar isso de criação. O arquiteto criou. Aí ele estabeleceu da maneira como que será e tal. Ele já
anteviu como seria ali aquilo que seria depois formado, né? Que é uma segunda etapa, que é entre a equipe de engenheiros e tal, as empresas que vão atuar, ou seja, algo muito complexo. Mas primeiro o arquiteto cria. Depois vem a segunda fase de dar forma àquilo que foi previamente criado. E aí vem o acabamento final. Quando nós olhamos para a criação de Deus, não somente do universo, mas do próprio ser humano, Deus criou. E ao criar, diz a Bíblia, macho e fêmea os criou. Aí depois nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra. Caiu aqui meu tablet. Deus criou do nada, depois Deus formou do pó da terra, e houve depois o acabamento, evidentemente, porque Deus criou, formou e fez a terceira etapa, que seria o acabamento, como está lá em Isaías 43, versículo 7. Eu os criei, formei, sim, eu os fiz para a minha glória. Criação, formação e feitura. Claro que ali numa referência a Israel, mas fala dos 3 processos da criação. Das 3 etapas da criação. A criação propriamente dita, que é uma criação ex nihilo, ou do nada, ou imediata. A formação, que é uma criação mediata, porque já existe a matéria-prima, e a partir da matéria-prima Deus dá forma. Então a pergunta da nossa irmã é se Deus já estava com o ser humano na sua parte espiritual dentro de si e soprou para dentro dele. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu, porque Deus é o Criador. Então ele faz existir no momento exato. Claro, ele criou, e ao criar ele já tinha tudo em mente, vamos dizer assim, como que seria o ser humano, na sua tripartição, espírito, alma e corpo. Mas aí ele forma o corpo, e o corpo já estava formado, porque Deus sopra nas narinas. Ora, se já tem narinas é porque o corpo estava formado, né? Porque senão ele teria soprado num pedaço de barro e aí o barro começou a se formar ali. Não, já tinha narina. Já tinha narina porque já estava pronto. Como se fosse um boneco, né? Como se fosse um boneco pronto. E aí Deus sopra. Só que no momento que Deus sopra, ele sopra o fôlego. O fôlego é a vida. A vida é um dom de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o pó volte ao pó como era, e o espírito a Deus que o deu. O espírito ali é o fôlego. Então, a vida que Deus deu, na morte ela volta. Ela volta no sentido que Deus requer, perdão. Deus trouxe de volta para si aquilo que ele deu, que a vida é um dom de Deus. Então, na morte ocorre a separação, o corpo volta para o pó. A vida, que é um dom de Deus, volta para Deus, mas volta no sentido de que foi Deus que deu, ele tem direito de tomar. Mas não quer dizer que todas as pessoas estão salvas nesse sentido, porque se volta para Deus, é voltar para Deus no sentido de que ele tem o controle. E claro que ao voltar também o fôlego de vida, nesse fôlego, evidentemente, está o homem interior. Porque quando Deus sopra para dentro do ser humano, ele sopra justamente já formando. Ele sopra, na medida que ele sopra. Veja, no caso das pessoas que são geradas no ventre, né? O que vem primeiro? A alma, o espírito, o corpo? Não. Acontece de maneira imediata. No momento em que ocorre o encontro do espermatozoide, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já acontece o milagre da vida. O salmista diz que o Senhor me conheceu ainda informe, Isaías também falou, Jeremias também falou, né? Capítulo 1, que o Senhor o conheceu informe, e o Salmo 139 diz que Deus o salmista foi entretecido. Então, quer dizer, no momento da concepção, né, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, alguém pensa que é o ser humano que cria. Não, o criador é Deus. Só que Deus
na sua lei, ele estabeleceu uma lei, né? Quando ele disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos, ele estava estabelecendo uma lei. Que lei? Quando houvesse a conjunção carnal, usando aquela linguagem jurídica, né? Quando houvesse a conjunção carnal entre homem e mulher, e de fato houvesse ali fecundação, né? Quando houvesse a fecundação, ali Deus estaria atuando para criar. Não é que o homem cria, a gente não cria nada. O Criador é Deus. Então, na lei que Deus estabeleceu, claro, tem a nossa participação nesse sentido, da relação íntima do casal, da relação sexual, mas no momento em que ocorre a fecundação, a vida, que é um dom de Deus, ela é, naquele momento, claro, o ser humano ele já é formado espírito, alma e corpo. Mesmo estando informe, ele já tem essas três partes. Claro, o corpo vai se desenvolver, evidentemente, de acordo com as leis que Deus estabeleceu também, mas o ser humano já é integral. Integral, espírito, alma e corpo. Voltando para a questão da nossa irmã, para eu não me perder aqui, porque a gente vai abrindo parênteses, tem que voltar aqui para eu não me perder aqui na questão. Então, veja, não é que o espírito do homem já existia dentro de Deus. O que existia, na verdade, claro, que Deus criou de antemão, na sua mente já estava tudo projetado como seria o ser humano. E de maneira imediata, ele cria homem e mulher, mas quando ele vai dar forma, claro, primeiro ele forma o homem, e depois ele tira uma das costelas de Adão e forma a mulher. Ao formar o homem, de maneira imediata, agora, porque ele já tinha criado, e agora ele dá forma. Então, ele cria e dá forma àquela matéria que ele criou, ele forma o homem do pó da terra e sopra. Ou seja, quando ele sopra, ali ele dá vida. Ele dá vida, é o fôlego de vida, ele faz aquela matéria inerte, sem vida, mas que era a criação de Deus, claro, com toda a complexidade que é o corpo humano. O corpo humano é muito complexo. Veja como nós não podemos desprezar o corpo, não é? Porque na nossa declaração de fé, claro, a gente diz que o corpo é o invólucro, mas dá a impressão que o corpo é pouca coisa, é só um invólucro. Não. Pense na complexidade do olho humano, o nosso olho, da célula. Veja, uma célula. Se você pudesse aumentar uma célula de tal modo que você se tornasse como como se você estivesse dentro de uma grande sala, né? Você fosse diminuído, talvez, para ficar menor, se bem que é difícil, né? Porque a célula já é a menor unidade. Já é a menor parte, né, do corpo humano. Mas se isso fosse possível e você entrasse numa célula, veja quanta coisa que tem numa célula. Irmãos, o DNA, né, que está em cada célula, ali é algo terrível. É algo que é espantoso até. Numa célula daquele tamanho, tão minúsculo, e ter tanta coisa importante ali dentro. Isso é criação de Deus. Então, o corpo humano, ele também foi criado com toda essa riqueza, com toda essa complexidade. E aí Deus sopra, Deus dá vida. Dá vida. Então, ao dar a vida para esse corpo, ao soprar, naquele instante, imediatamente, quando ele sopra, claro, a pessoa ela passa a ser espírito, alma e corpo. Ela é formada espírito, alma e corpo. Não é que Deus tem, porque aí também entra numa discussão que muitos teólogos fazem da questão, você é criacionista, você é traducionista, traducionista, né? Do traducionismo, né? Que defende aquela ideia de que o ser humano participa da criação, e a posição criacionista que diz que Deus já tem todos os espíritos e ele só vai distribuindo, né? Eu não penso dessa maneira, eu penso que Deus cria de imediato. Claro que isso aí é uma questão
que não tem, assim, na Bíblia, muitos pormenores, mas eu penso à luz do Salmo 139, que Deus cria de imediato. E no caso de Adão e Eva, foi um caso à parte, primeiro casal, em que Deus, claro, ele já tinha criado no sentido de ter formado na sua mente, formulado na sua mente, projetado, mas aí ele dá forma ao corpo e depois sopra para dentro do ser humano a vida, e nesse caso a vida, ela tem espírito e alma, né? Porque o ser humano, o homem interior, ele é formado por espírito e alma. E nós estamos estudando exatamente isso na escola dominical. Bom, pastor Edson, não sei se deu para lançar luz aí, que essas questões são complexas, né? Pastor Evandro está aí, ó. Ele chegou, ficou bem quietinho ali e tal, mas eu vi quando ele chegou, já tem já uns 20 minutos que ele está ali. Hoje ele... É o homem da endoscopia. Aleluia. Hoje ele fez uma endoscopia, estava dormindo lá na cadeira, lá que eu vi a foto dele. Eu fiz endoscopia alguns anos atrás, a Eliane me acompanhou. Disse que quando eu saí da endoscopia, eu comprei carro, vendi carro, fiz negócio, construí barracão. Meu Deus do céu. Foi muita coisa, né, mãe, que eu fiz? E não lembra de nada. Ela tá rindo lá. Não lembro de nada aqui. Lembro de nada. É desse jeito aí. Mas é isso. Vamos lá então, meu pastor, para a última de hoje. O Rogério, ele mandou esta aqui, ó. Se na linha de sucessão de um reinado, quem sucede é o primogênito, por que Deus não matou o faraó com os primogênitos do Egito, se a ordem era matar todos eles? O senhor entendeu bem essa pergunta, não? Eu entendi a pergunta dele. Primeiro ele fez uma afirmação. Na linha de sucessão de um reinado, quem sucede é o primogênito. Mas se o primogênito já morreu, vai ser o próximo. Por que Deus não matou o faraó com os primogênitos? Ele está supondo que o faraó também era um primogênito, e como os outros primogênitos todos morreram, o faraó não morreu. Foi o que eu entendi da pergunta que ele colocou aqui, foi essa. Por que o faraó não morreu? Eu entendo que o faraó não morreu porque não era o primogênito. Algumas questões, né? Faraó não era primogênito. Com certeza. Então. A fita também, né? Porque o anjo passou o facão mesmo na turma. Não, mas essa questão aí da sucessão, claro, a preferência era para o primogênito. Não quer dizer que só o primogênito poderia suceder o rei no trono. Se não tivesse primogênito, o quê? Claro que houve muitos casos ao longo da história em que o primogênito morre e alguém tem que assumir a posição, né? Então, se não é o primogênito, é o próximo. E o primogênito de Saul não era Davi. Pronto. Pronto. Então, é o próximo da fila. Agora, uma coisa que nós poderíamos aqui refletir aqui. Bom, aí uma referência, claro, à última praga, né, que veio lá no Egito, que causou a morte de todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó. E o faraó, propriamente, não morre nessa ocasião, né? Aliás, há uma dúvida se ele morreu mesmo. Isso aí a gente precisa, claro, ter o versículo lá no Salmo que eu penso que não é conclusivo aquilo ali. Mas tem o hino que a gente canta, né? Faraó morreu e tal. É bem provável que ele tenha morrido afogado ali, né? No Mar Vermelho, né? No Mar Vermelho. Mas ele não morre na questão das pragas, né? Então ele não foi morto na praga, tanto que ele ordenou a saída dos filhos de Israel do Egito. A Bíblia não especifica também, é importante notar que a Bíblia não especifica quem foi esse faraó do Êxodo. E se ele morreu no Mar Vermelho, o sucessor seria o próximo, na linha de sucessão, que poderia ser um filho ou parente. A questão é essa. Se não for um filho, seria um parente. Porque a identidade desse faraó realmente é incerta. Agora, a dúvida que fica é se o faraó morreu ou não, né? Os teólogos debatem, na verdade, sobre isso aí. Claro que tem aquele versículo do Salmo 136, versículo 15. Se o senhor puder ler aí, por gentileza. Eu vou até ver aqui na NVT como que diz. Salmo 136,
versículo 15. Mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. E aqui diz mais forte ainda: lançou o Faraó. Lançou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Então, quer dizer, se lançou o Faraó no Mar Vermelho, é difícil que ele tenha sobrevivido, né? Bom, mas os teólogos debatem. Então, quem diz que Faraó morreu no Mar Vermelho, diz que o rei teria liderado seu exército na perseguição, porque era trabalho do rei liderar as tropas na batalha. Toda a cavalaria entrou no Mar Vermelho e ninguém sobreviveu, de acordo com o Êxodo 14, 23 e 28. O faraó tinha levado sua carruagem e pode ter entrado com a cavalaria no Mar Vermelho, e o Salmo 136, que acabamos de ler, confirma isso, porque diz que Deus lançou, né, Faraó no Mar Vermelho. Agora, quem diz que Faraó sobreviveu, diz o quê? Diz que os reis não... Aí eles tentam pôr em dúvida, né? Diz que os reis não costumavam ir na linha de frente em batalhas. Bom, a própria Bíblia mostra Davi indo para a batalha e tal, então isso aqui já não é tão... Davi era miudinho. Eu disse que o pessoal, Davi era miudinho, mas era sangue no olho, meu irmão. Ele ia Pois é. Aí, se Faraó tivesse morrido, seria estranho que o livro de Êxodo não fizesse nenhuma referência. De fato, isso é estranho, né? Que o livro de Êxodo, propriamente, não diz que Faraó morreu. Então, alguns acreditam que ele não teria morrido. Agora, e como que fica a questão do Salmo 136? Dependendo da tradução, pode ser interpretado como sacudiu o Faraó, derrotou o Faraó. Bom, é uma posição fraca, né, se a gente for pensar. É muito mais provável que o Faraó tenha morrido mesmo, mas a sucessão não ficou, não sofreu, como diríamos hoje em dia, não foi interrompida, né? Eu ia dizer aquela expressão que o pessoal usa muito, sofreu solução de continuidade, né? Ela não foi interrompida porque a linha sucessória não estava restrita ao faraó e seu primogênito, mas a toda a família, né? Tinha uma família que era a família dos faraós, né? Como é o caso de Herodes, por exemplo. Os Herodes têm... Você veja que os Herodes não era só Herodes o Grande, seus filhos, tinha irmão, tinha outros que poderiam suceder, né? Então, isso acontecia também com a dinastia lá dos faraós, né? Maravilha. Então fica resolvido. Eu acho que por aqui nós vamos encerrar, meu pastor. E vamos deixar para a próxima semana. Por hoje a gente deixa encerrado, mas o irmão tem aí a oportunidade, a palavra está contigo, para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de participar de mais uma aula. Não sei se aquele irmão da Argentina está aí conosco ainda. Nossa classe 251, para nosso irmão de Argentina, e a aula 251 para nós, né, brasileiros. É um prazer poder participar, e foi muito bom, pastor Hércules, estarmos juntos no domingo, rever o irmão, estar ali com o pastor Moisés Cecílio, sua família. Uma pena que eu tive que sair rápido, estava preocupado com a chuva acabou me pegando na estrada, né? O senhor também, eu soube, o senhor também passou uns bocados maus aí na... Pegamos um buraco na subida da Serra das Araras e torou o pneu na hora. Rapaz. Aí não arrumava borracharia para poder comprar um pneu, para ajeitar. Mas não estava chovendo não, né? Não, estava só garoandinho. Aí colocamos aquele pneu fininho. Ih, rapaz. Vou falar a verdade, pensa num troço sem vergonha que inventaram, foi esse pneu fininho de step. Aí não pode passar de 80 por hora. Ei, sofrimento. Porque não estoura também. Aí até que achamos uma borracharia, mas o rapaz logo mostrou que não tinha nem como vulcanizar aquele pneu. E como é uma medida complicada de achar, aí eu falei com o Bruno, falei, rapaz, vamos embora. E viemos do Rio de Janeiro até aqui em Apucarana, andando 80 por hora. Viajamos a noite toda, né? Chegamos aqui, era 3 e pouco da manhã. Mas amém. Jesus, mas quando chegou em São Paulo, não conseguiu nada também.
Não, chegamos em São Paulo, era 6 horas da manhã, né? Era 6 da manhã. Aí eu comecei a ligar para frente, liguei para Ourinhos, liguei para Assis para ver se conseguia pneu. O pessoal disse que só para o dia seguinte, porque é uma medida específica do carro, né? Aí disse que só para o dia seguinte. Falei, meu irmão, dia seguinte eu vou estar em Apucarana eu me viro. E acabou que eu acabei ligando em Apucarana, o rapaz, não, pastor, pode vir que eu tenho. Aí nós emendamos 80 por hora, de Rio de Janeiro até no Paraná, meu irmão. Eita luta! É chão, hein? Pois é, viajamos a noite inteira, a manhã toda, e chegamos aqui, era 3 e quase 4 horas da tarde. É a 80, É, uma maluco. estrada que dá Fazia para muito dar tempo, aí. Ciro, fazia muito tempo que eu não fazia uma viagem assim a 80 por hora. Mas foi bom, rapaz. A média deu 16,3 de média. Deu até para dormir, né? Rapaz, eu dormi. O Bruno dirigiu um pedação grande e eu tirei um cochilo saudável. Aleluia. Ô, glória. A 80 nessa estrada aí parece estar parado, né? Meu Deus do céu, nem fale nada, porque os caminhões só ligavam a seta e passavam buzinando. Falei, meu Deus, meu Deus. É complicado, mas Perfeito, mas amém. então, Final de semana eu tô aí de novo. Final de semana eu faço formatura em Niterói, Monjolos. ô rapaz, que benção, hein? O Central de Monjolos. Se você estiver por aí, dá pra gente ir junto lá. E eu vou fazer um É, bate-volta. Eu vou lá, faço a formatura e volto de novo. é sábado? É domingo, domingo à noite. É, rapaz, eu acho que eu vou ter que sair nesse fim de semana agora, mas Amém. eu Tá vou ótimo. confirmar aqui. Fechou. Se tiver por aí, a gente vai junto lá. Aí a irmã Luciana tá convidada para ir junto com a gente lá também. É. É que Daí eu faço a formatura, você prega, a irmã Luciana dá glória e acabou-se. Fecha o repolho. Aleluia. eu tô precisando dar um pulo em São Paulo. Eu não Olha sei aí. se vai ser agora, porque eu vou ter que ficar, eu vou ter que ficar também uma semana fora aqui do meu Aham. do meu apartamento. Nós vamos pintar, né? Entendi. E aí tá tendo uma dificuldade aí para organizar essa agenda de fim de ano aí, porque eu tenho que antecipar uns vídeos aí também, Com certeza. por causa de outra viagem que eu vou ter, mais longa. Aham. E rapaz, Eu faço ideia. a gente tem que organizar bem para não ter dificuldade. Mas eu vou. Tá jóia. Se tiver por aí, a gente vai junto. Monjolos é aqui em Niterói mesmo, né? Niterói, Monjolos, pastor Roberto Vidal. Mais conhecido como Roberto Júnior. Roberto Júnior. Maravilha. Vai ser benção. A gente volta ao assunto. A gente volta a conversar. Com certeza. Pois bem, um abraço, pastor Ciro. Saudação aí para a irmã Luciana também, para a Júlia. Deus abençoe vocês. Quarta-feira estamos de volta em nome de Jesus. Se Deus quiser. Se ele disser que sim, nós estamos aqui. Se ele disser que não, nós vamos estar com ele, com certeza. Um abraço. Deus Amém. abençoe o Senhor Jesus. Deus abençoe.